GJR Entrevista. Muito bom dia, ouvintes e telespectadores, para quem está nos vendo no vídeo. A gente está aqui no Estúdio 2 para mais um ponto de partida, que é aquela ideia. A gente começa com um assunto, não necessariamente a gente vai ficar nele, mas sextou e sexta-feira, véspera de carnaval. Quem está vendo em vídeo está vendo um monte de imagens aqui. Eu já tô com grandes carnavalescos das histórias de ouro de uma cidade aí que fez muito sucesso no carnaval. Era considerado o principal carnaval da região. Eu já quero dar bom dia para os meus convidados e muito obrigado desde já por aceitarem de primeira esse convite. Luciana Zanata, que honra! A honra é minha, né, Cabelo? É sempre bom estar aqui na rádio. Braulio Beal, meu amigo Braulio, tudo certo, cara? Bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes da rádio aí, que é a minha rádio, a rádio que eu escuto. Que legal. E a Nancy Medeiros Macari, também obrigado por atender o convite de primeira, assim, falei com ela, não, vou sim. E é ruim de tirá-la de casa. É mesmo, então é mais honra ainda. É, né, desse tempo todo que a gente vive, né. Eu agradeço muito esse convite, essa participação a todos, ao pessoal da rádio e aos ouvintes. Bom, eu tenho várias imagens aqui, eu tenho muitas memórias, porém, né, eu participei de uma pequena parte da grande época do carnaval da nossa cidade aqui de Canela. Eu queria começar com a Lu, né? Porque a Lu foi uma entusiasta da ideia. Então eu quero começar com ela, até pela veia de comunicação. Lu, a tua história com o carnaval de Canela, aonde que ela começou? Nossa, no carnaval infantil do Serrano. Né? Acho que a maioria das pessoas começou ali, né? Com certeza. Meus pais, a mãe gostava muito. Então, desde criança, a mãe sempre fez fantasia pra mim e tal, aí, né, fui crescendo, aí, o meu primeiro carnaval adulto, até a gente estava lembrando aqui, eu era da turma do Só Falta Você, mas o pai não deixou eu entrar no Só Falta Você. Não deixou? Preconceito pra mim. Mas... Não, na época a coisa era assim, tinha que fazer uma certa idade pra te poder ir pro carnaval da noite, né? Pra ter essa transição. Eu ainda, né, participei de uma noite antes da idade que podia, porque infelizmente no ano que eu passei a faixa de rainha do infantil, foi o ano que pegou fogo o Serrano. Sim. E aí o baile noturno foi no Canela Tênis Clube, e agora a gente estava falando, eu não lembro se isso foi em 82 ou 83. E aí então o primeiro ano... 83, né? Então, o primeiro ano eu saímos sem querer, até porque é um bloco que nasceu dentro da minha casa com os meus irmãos mais velhos. Na verdade, com a Verônica, né? Porque o Sempre Sem Querer começou um bloco só de mulheres. E aí, saí aquele ano no Sempre Sem Querer, depois fui lá pra minha turma, porque Só Falta Você. E aí, fiquei bastante tempo, eu acho que só nos últimos 2 anos, 3, do Só Falta Você, eu acabei saindo do bloco e voltando às raízes, indo por Sempre Sem Querer. Mas era uma época maravilhosa, gloriosa, que a gente vivia aquilo, era sangue nos olhos, sabe? Era muito bacana. Mas eu acho que um dos grandes diferenciais eram as turmas. Com certeza. Né? Eram turmas de amigos, claro, na época do carnaval entravam várias pessoas que não faziam parte ali, mas que se integravam. E a juventude de hoje não tem turma, né? Eles têm amigos temporários. E também são os hábitos que mudaram. O Braulio e eu já fizemos um estudo antropológico fora do ar sobre isso, né? Sim. Mas vamos focar no que era legal mesmo, né? Tua história com o carnaval, Braulio. Olha, eu acho que a minha, de todo mundo da época, começa no carnaval infantil do Serrano. Porque a tia Flávia e o tio Nestor também eram, né, carnavalescos, assim, faziam parte da... presidente no cinquentenário do Serrano e né, na época da fundação do Mocidade, né, eles eram presidentes também. Um ano antes até da fundação do bloco, eu fui o cara que vendia confete serpentina, para quem lembra do antigo Serrano, antes de pegar fogo, né, embaixo da escada da boate tinha um lugarzinho ali para vender. Então, em 81, aí, com uma iniciativa que começou com o Fabiano e o Uca, que foram à praia, compraram os instrumentos e tal. E a gente na época já estudava fora, voltamos para as férias e a gente ia pro clube, né? Ia pro Serrano. Na época tinha uma mesa ping-pong ali atrás e tal. O clube antes de pegar fogo. Poucos vão lembrar, talvez. Né? Era lindo. E aí se teve a ideia de fazer um bloco. Isso foi no dia 21 de fevereiro de 81. O carnaval era dia 28 de fevereiro daquele ano.
Bem em cima do foi laço. uma super coisa, organizados. né? Juntou 14, 15, ali a gente saiu com uma fantasia que era de garçom, né? Porque na época tinha a novela Marrom Glacê. Então, uma gravata borboleta, um calção Adidas, um punho, 4 colegas nossos que compraram ideia e aí foi, né? Calção Adidas era febre, né? O calção Adidas exatamente. era mais curtinho e tudo E mais. aí o Mocidade foi crescendo, né, como bloco, e chegou em 85, a gente fez um ano espetacular. Estava conversando com o Fabiano ainda no fim de semana. Se gastou aquele ano o valor do Chevette Zero, que é da época. Tu passa para hoje, o Kwid deve ser um dos carros mais baratos que tem, em torno de 80 e 70, poucos mil reais. 75. Foi isso que a gente gastou para fazer um carnaval. A gente gastou, não, os pais Os gastaram, pais, exatamente. né? Porque Vamos na chegar lá, verdade, né? Vamos chegar lá. quem Que o bancava eram os Mocidade pais, Independente é justamente por isso. A gente Dependente, dependia, né? não é independente, A gente você está estudava ouvindo, e né? tal, mas, cara, a gente fez muita coisa legal. Se fazia muita rifa, passava livro ouro. Criamos um baile que era o Grito da Mocidade, que Só Falta Você depois fez o Vermelho e Branco, que era um baile de carnaval do mesmo tamanho igual. Se ganhava muito dinheiro fazendo aquele baile. O conjunto que tocava era o Musisul, sempre parceiros, aquela história toda, né? E aí teve uns embates muito legais aí, que Só Falta Você, com o próprio Sempre Sem Querer, que era a turma do meu tio, de já pessoas conhecidas e que, na verdade, também são um embrião de uma cidade. Né? É uma história mais comprida de contar, mas o Sempre Sem Querer é o embrião de praticamente É o todos pai os de blocos que todos. teve em Canela, né? E aí depois disso, quando Mocidade parou, eu fui pro Só Falta Você, né? Aí lá eu fui chefe de bateria, tive o prazer de ganhar 3 carnavais como chefe de bateria, um sendo presidente. Aí depois a gente manteve o bloco com uma outra proposta, camiseta, chopp gratuito no Serrano e tal. E fomos até 2009. Então, da fundação que é 83, né, Luciano? A 2009 foi bastante tempo, Só Falta Você. Eu ficou na área, fui né? membro dessa parte final. É, de a vários gente anos, pegou né? justamente a parte final ali, foi até que deu. Aí, Sim. cara, o pessoal tem filho, a vida muda. Os hábitos mudaram. Começou o desinteresse, tanto pelo carnaval, né? Porque no início nós tínhamos 4 noites de carnaval em Canela. Sábado, domingo, segunda e terça, lotados. E na sexta a gente ainda ia E pra na sexta Gramado. tinha Gramado Ou e pra Gramado. São Chico, Tem, no tinha São Chico ginásio. também. Ou São Chico também. Então, cara, daí daqui a pouco chegou sábado e terça. Não tinha mais sentido. Entendeu? E aí, infelizmente, é uma coisa que parou e que, na minha opinião, não volta. Né? Não volta porque o mundo mudou, as coisas são diferentes. Do jeito que era, não volta Então mesmo. é isso aí. Tive o prazer de participar de 2 blocos históricos da cidade, né? Tanto Mocidade, que eu sou fundador, eu e mais 7 amigos, né? Sou fundador. Um abraço para a turma do Mocidade aí, né? Tá na nossa audiência com certeza. Inclusive, Com certeza Incomodei estão, essa turma né? essa Chita, semana. Bodinho, Uca, o Fabiano, a turma toda aí, o Oswaldinho, né? Que são os fundadores, os principais, o Dente que está nos Bodinho. Estados Unidos. Sim, Bodinho, né? Tá o Dente que está nos Estados Unidos hoje, o Fabiano em Jaraguá do Sul, mas é a turma, e a gente se junta toda semana ainda, praticamente, para fazer uma janta. Vocês né? têm uma turma muito legal e que levaram pra vida, né? E que o Malu falou, hoje Com não é certeza. tão fácil essa nova geração fazer isso. Com Mas certeza. falando em bons momentos, eu quero colocar a Nancy na conversa, porque ela veio aqui, ó, ela veio armada, cheia de dados, né? Como sempre. Mas tu é uma das pessoas mais importantes da época de ouro do carnaval. Não, Conta um pouquinho obrigada. da tua história. Minha história, como o da Lu e como o do Braulio, começou também no carnaval infantil do Clube Serrano. Eu lembro assim que era uma coisa assim apaixonante, mas nem todas as crianças iam fantasiadas. E uma coisa que me chamava muita atenção eram as fantasias que a dona Getúlia, dona Getúlia fazia para pro Bela Frantinho, Vista. pro Frantinho e pra Janine. E assim, eu ficava fascinada. Tão fascinada que às vezes se caía uma lantejola de alguma criança no chão, no meio dos confetes, aquilo chamava, gritava o brilho no olho da gente, sabe? Ela é uma coisa assim muito marcante. Então, eu sempre fui apaixonada por isso. E dentro dessa história assim, de viver essas fantasias, eu comecei assim, desde de cortar papel de cigarro para botar na fantasia. Para fazer, a imaginação era 1000, né? Porque tu tinha que criar. Não existia essa possibilidade de comprar, não existia o A telefone, internet não ligou, apresentava as coisas tinha. pra gente, né? Inclusive, uma curiosidade, que eu acho assim, eu fui pegar um material para trazer, eu disse assim, vou pegar o grupo do pessoal que participava e eu olhei assim, ó, nome e endereço, não tinha nem telefone convencional, raras pessoas tinham. Então, para juntar a turma, era uma coisa assim, era quase como via correio.
Não tinha como, Isso sabe? era importante, os ensaios, né? Porque no ensaio tu organizava o que tu ia fazer no outro dia. Exatamente. Quem Obrigava aí, perdesse né? não Te sabia onde é que a obrigava turma aí, estava. Né? Então, esse meu lado, assim, do início, passou. Quando eu entrei no bloco, primeiro, como eu disse, assim, começou na Casa da Lua, era um cordão feminino, e a partir daí, depois ficou alguns anos só as meninas, e depois entrou os meninos. Na época que entrou os gurias, era uma fase cômica. Na verdade, a Verônica e a Margarida me contaram que o primeiro ano a ideia era sair só as meninas, o conjunto tocou para elas se apresentarem. No segundo ano, os guris iam entrar e deixaram elas na mão 2, 3 dias antes. E aí elas foram lá no Tiurquiza e eles vieram tocar para elas. E aí foi assim por algum tempo e depois então é que vieram os guris ali. Os meninos entraram em 1977 com uma fantasia satírica de bebês. E daí eles ficaram com essa fase de satírica deles, eles ficaram assim, daí depois de pivetes, eles foram que daí as gurias já não entraram mais, daí foi um tempo só os guris, ano eles foram de Palito de Fósforo, o outro eles foram de Romanos, e daí em 92 eles foram de Flash Gordon em vez de a Lua, e o último ano que eles ficaram só os meninos foi o ano que pegou fogo no Serrano, que foi em 1983, que eles foram de Tributo a Dona Irã Barbosa. Esse foi o último ano que foi só os meninos. E a partir de 84 voltou a ser misto. Aí voltou com força porque existia no Serrano o concurso, né? E aí então já tinha Mocidade, o Só Falta Você ali iniciando, mas existia. E aí o Só Falta Você foi fundado no fim de um carnaval, né? De 83 para desfilar em 84. Aqui, ó. Dia 24 de 2 de 83. Foi fundado depois do carnaval para entrar no próximo carnaval. Na sede dos escoteiros da Baetê, que ficava nos fundos do Cenecista. Os fundadores são Osimar Dias, Mauro Kischler, Jorge Gribel, Rogério Pinho, que voltou a morar em Canela agora, Duílio Opitz, Everton Painho, Trigo, e o Carlos Alberto Santos, o querido Beto Balaca, que não está mais conosco. É importante salientar também, a gente está falando do Sem Você Querer, do Mocidade, do Só Falta Você, mas nessa época também tinha o Inimigos do Ritmo, né, de um tempo, e o Ali Bebeu, bloco ali da Celulose, muito Os querido. 40 bebuns, né? Exatamente. Né? Então ali, principalmente eles mais no carnaval de rua, né? Então, o carnaval de rua tinha 5 blocos Eu me lembro desfilando, que a era muito cidade legal. parava pro carnaval de rua. O pessoal As torcia, famílias o levavam pessoal as cadeirinhas de torcia. praia. Eu tenho fotos do meu pai com a querida Lurdona, né? A Lourdes. Tem uma foto clássica, a Lurdona, que era uma das grandes personalidades do carnaval. Ela, de rua, Motinha. né? Sim. A Dona Mota. A né? cigana. Só uma curiosidade, que a Mota é da nossa lá de Baianas, porque a gente começou essa história. Primeiro era só um bloco, depois começou carro abre-alas, comissão de frente, Isso. vários carros, etc e tal. E a Mota eu fazia dela, era da nossa lá de Baianas do Sempre Sem Querer, né? Depois. E ela era líder do grupo. Primeiro eram as Urquizas, que eram as gurias o pessoal dos Urquizas que coordenava a Diva e a Gica, né? A parte das Baianas. Queridas. Daí a Mota entrou, depois com o tempo a Mota assumiu. Tanto que quando a Mota faleceu, em cima do caixão dela foi a fantasia, a última que eu fiz pra ela, sabe? Isso é uma coisa bem emocionante. A Dona Mota De tanto que ela era apaixonada, Ela era sabe? ativista do carnaval, né? Eram pessoas que viviam o carnaval. Era uma paixão, Era paixão, que nós tínhamos. era paixão, era disputa, mas era respeito, era uma admiração, era uma concorrência ferrenha. A mas concorrência era existia absurda. Eu lembro da rivalidade, Mas existia né? respeito. Respeito, assim, né? Nunca deu Admiração. quebra-pau, Deu. nunca... Nós éramos né? tipos americanos, né? Termina a eleição, todo mundo vamos lá, né? Todo mundo pro mesmo e lado, aqui, né? aqui era igual, porque daí as turmas se misturavam, se encontravam nos locais. né? Daí as E gurias era de um namoravam as gurias Uma coisa que a os Nancy gurias do falou agora, outro. assim, que eu acho muito importante, é sempre lembrar das pessoas como ela, né? Como tu, que ia a Porto Alegre, comprava as coisas e tal. Era As gostoso. pessoas que faziam uma coisa bonita, né? Porque a gente ia lá, ensaiava, tocava e tal. Mas nós, por exemplo, no cidade nós tínhamos a Dona Isolde Selbach, a minha mãe, a Marisa Casagrande, a Dorli Micaelsen, que estavam, né, sempre na parte das fantasias e na parte das alegorias do seu Guarani, a Dona Jussara, no Brasão. Todos os cubanos, surdão, que a mocidade tinha, foram feitos no Brasão, né? Eles botavam material, eles nos davam tudo, a dependência que a Luciana falou, né? Então, dali é que saíam as coisas, porque é que não tinha, né, o surdão esse hoje. Tu tinha que fazer, comprar Tentar couro, fazer. né? Só um parênteses, licença, assim, ó.
os guri tinham concorrência da bateria. Sim. O cara que tocava Sim. um instrumento concorria com o outro do outro bloco. Sim. Era uma coisa bonita, Era porque os bonito. guri tocavam muito bem. É verdade. E o nosso mestre da bateria quase sempre, por incrível que pareça, era o Brasa. Parece assim que, né, o Brasa era uma O figura, Júlio foi era por um líder. tempo, né? O Júlio Vacari foi por um tempo O também, Júlio né? não era muito. O Júlio era ali da coordenação. Eu tenho todos os dados, mas o chefe de bateria sempre, quase sempre. É que o Gerson, meu primo, fazia os sambas. Eu passava os enredos, o que ia ser. Ele e o Serginho faziam. E o Tolão. Alguns sambas, inclusive, Canela Cidade Maravilhosa, quando a gente ganhou o primeiro campeonato, foi o Gerson e o Tolão que fizeram o samba enredo. Sabe? Então, assim, é uma coisa... Então, essa concorrência dos meninos, o que tocava lá cacheta, tinha que concorrer o melhor com o que tocava outro instrumento lá. Então, isso era bonito, porque tu vibrava com a coisa, porque era muito sério isso, né? Era muito sério. Era levado Era muito levado a a sério, sério. né? Uma pessoa a ser lembrada realmente é o nosso vice-prefeito, o Tolão. Ah, O o Tolão Tolão tem é um compositor, talento para isso, compositor. né? É. No Só Falta Você ele fez. É. Praticamente, eu acho que os 3 sambas campeões nossos. né? Eu acho. Em Mocidade, né? Porque que a gente saiu ao concurso também ele fez. Então isso também era legal, porque daqui a pouco o Gota veio tocar com a gente, tinha gente que saiu de um bloco e ia para outro, daqui a pouco por afinidade. e muitos por que eram algum músicos motivo, mesmo também começavam a participar. É que né? vocês tinham a nata dos músicos, queira ou não queira, porque já era enturmado, já existia esse lado mais forte. É. A gente tinha que catar um aqui, um ali, né? Então não era fácil. Tipo, pra fazer as coisas como vocês tinham que fizesse, eu tirava um mês de férias. Eu trabalhava na Paramount. Eu também. Eu tirava um mês de férias na Paramount pra vir fazer fantasia e alegoria. Os últimos tempos do nosso bloco foi ali no pavilhão, que hoje é a loja do Prego. Ali, que era do Neglodeia, a fábrica de móveis, que a gente ensaiava ali, sabe? E eu me dedicava esse mês inteiro, sem querer, sabe? Os carros alegóricos. E o seu Ari Alves, né? Ari a Alves. gente. Lúcio Sempre Parmegiani. foi. Lúcio Parmegiani fazia o cara da Letícia. Ele fazia o cara da Letícia. A Letícia era sempre um destaque do bloco, né? E ele dizia, é tudo comigo. Bom, tem fotos, tem vídeos para ver, era uma maravilha. É verdade. Sempre foi inventor. O seu Ari dava todo compensado, sempre, para todos os blocos. Lembra que uma vez Com caiu certeza. uma... Prestava os carrinhos aqueles os de carrinhos carregar compensado. O problema Lembra uma esse é que a vez gente que vai a gente acabar tava... esquecendo alguém, né? Eu lembro nós na frente do Serrano, com uma chapa de compensado na caixa da caminhonete do pai, e a chapa caiu. Não sei porque que a gente Caio tava frente do Silvestrin Serrano. era o cara que fazia para nós os carros aqui na antiga Cruz de Malta. Sim, né? ali na Cruz de Malta era o barraco da... Isso. A gente vai lembrando agora, né? Claro. Agora, no Saímos Sem Querer, a Lu ganhou um carro especial pra ela. E aí que era quando a gente fez o Mundo da Lua. Daí eu fiz foi o mais lindo Eu fiz pra as mim. estações. Arrepiei, ó. Eu fiz as luas, todas elas grandes, assim, com rostos para as estações da lua. E daí os guri eram malucos, às vezes eles tomavam um pouquinho de tarde, se empolgavam, né? Não, eu sei fazer isso aqui girar, isso aqui tá muito bonito, tem que fazer girar. Eu pensei, pronto, capaz que vão fazer isso aí girar. Podia ter feito tudo manual. Foi lindo. Mas aquelas luas giravam em torno da luz, sabe? A Nancy Era uma fazia coisa- carro pra mim todo ano, né? Mas- Era muito legal. Mas era na criatividade dele, porque a gente É. não tinha os recursos, nós éramos o bloco com menos recursos, porque a gente abriu, assim, precedente para muita gente, inclusive o bairro do Leodoro Azevedo, eles vinham todo mundo. Era mais E o que- democrático. O que é É. que nós vamos fazer, sabe? Eles querem participar, é legal, daí a gente bolava uma fantasia possível. Então eles agregavam, sabe? O Só Falta Você não era tão dependente quanto Mocidade. Mas se a coisa Mas realmente 50% apertasse... era. Se a Era coisa tudo- E apertasse, outros tinha os pais patrocinadores. que davam. Eu lembro É que que o que é teve... interessante que eu vejo disso, assim, porque a turma do Sem Querer é uma turma que está uns 6, 7 anos acima de mim. A turma do Só Falta Você é uma turma que está 5, 6 abaixo, entende? Então aí pegou famílias, né, irmãos, e foi pegando essa situação toda, que é o que a Luciana está falando, né? Que até a turma mais velha já estava num outro momento de vida, já não tinha mais aquela Sim, dependência. sim. Nós E ainda nem não tínhamos tanto eles tempo. mais ainda, porque eram mais E novos. nem tanto né? tempo para se dedicar. Eu chegava das férias, eu, né, morava em Porto Alegre estudando, e as minhas férias eram dedicadas Ao bloco. ao bloco. Eu acho que isso é uma questão muito, muito legal.
acabava o Réveillon muitas vezes, e naquela época era mais natural, até pela falta de comunicação, que as pessoas chegavam aqui para passar as festas de final de ano, iam ficar 3 meses, muita gente estudava fora, muita gente fazia até trabalhar mesmo, e tirava um mês de férias, naquela época tinha um mês de férias, né? Então tinha esse pré. Até a gente precisa fazer um intervalinho, e na volta eu quero falar com vocês muito sobre o carnaval de rua em si mesmo, os desfiles, as competições, e também lembrar um pouquinho dos grandes bailes de salão, porque a gente precisa lembrar. A gente já volta pro intervalinho aqui do Clube Entrevista aqui no Grande Jornal Regional. GJR Entrevista.